aula 1, nós vamos falar como achar as palavras-chave. Hoje em dia, está muito na moda essa questão de palavras-chave. Por quê? Porque tudo baseia-se no algoritmo. Então, como a gente precisa do algoritmo, a gente precisa saber como trabalhar com ele. E a primeira coisa são as palavras-chave. Quero deixar aqui para vocês a primeira coisa que eu faço quando eu vou fazer um currículo em inglês para os meus mentorados. Eu pego o mapa de carreiras do vagas.com. Não sei se você já ouviu falar desse mapa de carreiras. Aqui é uma tela para você ver aonde eu faço a busca. Então, eu tenho aqui, pesquise por um cargo. Então, eu entro no pesquise por um cargo e aí eu digito lá o cargo. Então, eu digitei um cargo. Analista de RH, recrutamento e seleção. E aí, ele faz uma busca em tudo que tem na base deles. E aí, veja à direita que você tem algumas informações a respeito dos cargos. Aqui, eu só vou me preocupar com a questão das palavras-chave. As palavras-chave aqui são divulgação de vaga, entrevistas individuais, entrevista de desligamento, enfim. Uma série de palavras que estão aqui, que são palavras que você precisa colocar no seu currículo em português e também em inglês. E daí a gente vai ver quais são os termos corretos para cada um. Mas essas palavras com certeza também precisam estar na parte de inglês. Eu peguei para você uma vaga para a gente analisar. Essa vaga aqui, gente, ela está muito interessante porque ela está bem completa. A descrição de vaga, muitas vezes você vai aplicar para uma vaga que não está completa. E aí você tem que meio que imaginar. Mas a dica que eu vou dar aqui, você vai conseguir superar essa coisa de pegar uma vaga e a vaga ter poucas informações e você não saber por onde começa para poder personalizar aí o seu currículo para aplicação. Uma boa descrição de vaga, ela tem uma descrição da empresa. É importante que você estude sobre a empresa, mas a própria empresa também coloca aqui o que ela quer destacar. Então, no começo ali, você tem falando um pouco da empresa, dos valores, da missão, da visão. Então, é importante ler para você estudar sobre ela. Mas não é exatamente aqui que a gente vai pegar o nosso ponto principal. Na continuidade da vaga, nós temos o job description, que é a descrição da vaga, né? E depois as responsabilidades principais, as main responsibilities. Aqui já vai entrando bem aonde a gente precisa chegar. Essa vaga ela está bem completa, bem descrita. Nós temos tanto o job description, quanto as main responsibilities, quanto os requirements. Os requirements é aquilo que eles estão pedindo que a pessoa tenha. Então, isso aqui tem que aparecer no seu currículo, desde que você tenha essas coisas. E tem que aparecer com essas palavras. Eles também colocam os benefits, né? Aí aqui não entra exatamente no currículo, né? Talvez na entrevista você acabe mencionando alguma coisa, né? Se for questionado, então é importante também que você conheça quais são os benefícios que a empresa oferece. Eu destaquei aqui, coloquei maior os textos, para que a gente pudesse analisar o que a gente precisa colocar no nosso currículo. Então, eu peguei a main responsibility e eu vou destacar agora aqui junto com vocês o que eu vejo que é uma palavra-chave, tá? Então, manage a high-speed development program for professionals in starting positions. Então, starting positions são as posições iniciais. Então, as posições iniciais é interessante que você destaque, né, no seu currículo. Por quê? Porque são posições iniciais. Então, eles estão procurando pessoas que têm experiência com isso. A outra seria employer branding, que é a marca da empresa, né? Que a gente até tem usado essa palavra em português, né? Usou o termo em inglês no currículo em português. Então, se você tem, para esta vaga, se você tem alguma coisa de employer branding, então você precisa destacar, porque isso é uma palavra-chave, né? Continuando. Work with the talent acquisition team to run accurate recruiting process. To run accurate
recruiting process. Então, assim, qual que é o verbo que eu uso para recrutamento, para o processo de recrutamento? Aqui pode ser run, porque run não é só correr, run tem vários significados. Aqui ele está no significado de você estar trabalhando com isso, ok? High volume of candidates. Geralmente essas vagas de talent, elas pedem um alto volume de candidatos, ela pede experiência com alto volume de candidatos. Então, você que está procurando uma vaga de talent, vai se concentrar, por exemplo, nessa questão de high volume candidates da descrição. Você tem isso? Então, isso tem que aparecer lá no seu currículo. E eu vou mostrar já já onde que ele vai aparecer. Então, todas essas palavras, você vai pegando essas palavras e você vai copiando. Eu vou te mostrar também já já aonde você coloca essas palavras. Guarantee a trackable and efficient onboarding process. Onboarding a gente usa também já em português e ela deve aparecer também no seu currículo, porque é uma coisa chave aqui, né? Transmit PubFi's culture in a solid way in order to prepare junior professionals. Né? Então, veja que eles estão querendo saber se você tem essas experiências, né? Com junior professionals, com starting positions, entry level, vai falar no próximo. Então, você tem que ir pegando essas coisas que são chaves para essa vaga. Design a learning program to develop junior professions into senior ones and make sure that all of them are on track with the proposed learning curve. Então, essa vaga aqui de talent, a pessoa vai ter que desenvolver um trabalho de desenvolver o junior professional para que ele se torne um senior professional, né? Então, learning programs, design learning program. Então, você tem esse tipo de experiência, então isso tem que aparecer lá na descrição das suas experiências profissionais. Então, é muito importante que esse verbo design learning program entre lá, né? Veja que design, develop são verbos que estão aparecendo aqui e são verbos que também devem aparecer lá no seu currículo. Na aula do módulo 1, eu falei a respeito dessas questões dos verbos, dos must-have verbs, né? Então, é importante que esses verbos também apareçam. Be the main point of contact with all entry-level professionals regarding HR process, support, coaching, promotions. Então, assim, se você foi o ponto de contato, né, o ponto de contato principal em alguma das experiências profissionais que você tem, isso tem que aparecer, the main point of contact, ok? Então, veja que nós que estamos dentro da vaga, estamos procurando a vaga, a gente consegue reconhecer aquilo que é importante, né? Follow up é um verbo também importante. Se ele não estava na lista do must-have verbs, ele deve entrar, porque follow-up é interessante. Okay? Follow-up, DFPs and PIPs, definition, execution, and deliver, guaranteeing that they are really addressing performance gaps from entry-level professions. Follow-up, 90 days to launch process from these employees. Então, aqui a preocupação está bastante na questão do entry-level, junior professionals, como deixar eles, como ajudar eles no processo de se tornarem senior. Então, essas coisas, se você trabalhou esse tipo de programa, de learning program, você precisa colocar isso nas suas descrições. Então, veja que às vezes as pessoas não são chamadas porque elas não mineram, né? Aqui nós estamos minerando a descrição da vaga, né? Porque a gente está pegando detalhe por detalhe, né? Para ver o que se encaixa para o nosso currículo. Isso também vale para você avaliar se você tem condições de aplicar para a vaga. Não perca tempo e nem faça com que o recrutador perca o tempo. Você deve aplicar para as vagas que você tem pelo menos 70% de aderência, né? Isso que é o interessante. Redesign Young Guns Program and Leverage. Leverage é uma palavra que deve aparecer
em qualquer currículo de qualquer área, ok? Leverage é alavancar. Então, leverage é aumentar de forma exponencial. Então, é importante aparecer leverage. Be the champion of the program for pipeline internal and external audience. Aqui é mais o leverage e o redesign. Se você foi uma pessoa que pegou, por exemplo, uma área e você redesenhou a área, você reestruturou a área, então seria um redesign, né? Então veja que as vagas a gente acaba aproveitando coisa para outras vagas também, né? Agora vamos minerar os requirements, né? Aqui nós temos o que eles esperam da pessoa, né? Então, negotiation skills. Então, não é que você vai sair escrevendo lá exatamente essa palavra negotiation skills, mas através do que você mostra de você lá no summary, por exemplo, né, no summary of qualifications, você tem que deixar claro que você tem essa habilidade de negotiation skills, né? E isso também vale bastante para as entrevistas. Você dar exemplos. Então, tudo que você fala tem que ser uma coisa sustentável, uma coisa que você pode support your information, né? Negotiation skills, since this position has a lot of touch points with the other teams and need to coordinate. Veja que os verbos são bem fortes, né? Essa descrição de vaga, ela está muito interessante. Good communication and enjoy working as a role model reference for other professions. Então, good communication. Então, eu vejo que communication skills é uma coisa que é pedido. Então, você tem que destacar isso. Coaching skills for both career and personal development subjects. Então, talvez você tenha um curso de coaching, talvez você tenha uma formação. Então, vale também destacar que você tem essas habilidades. Good process management and project execution skills. Ability to implement initiatives that may be tracked. Então, olha lá. Ability to implement initiatives. Então, você tem alguma iniciativa que você aplicou, isso tem que destacar, né? The urgency to get things done and passion about hitting milestones and seeing all projects and process indicators positive. Transmit Pathfinder culture in a practical way. Aqui, talvez a gente não vai pegar tanto palavra-chave, a gente vai pegar mais informações que nos ajudem a fazer um sumário de qualificações mais direcionado para essa vaga, mostrando as questões de trabalhar a cultura da empresa, de trabalhar a questão do ownership, né, que é o senso de responsabilidade, de atingir os milestones, que são eventos importantes, né, pontos importantes, a questão de um bom gerenciamento, né, um bom processo de gerenciamento, né, good process management. Então, aqui, tudo isso traz insights para nós fazermos um bom summary of qualifications. Agora você deve estar pensando, aonde eu vou pôr todas essas informações, né, para que as coisas fiquem organizadas. Eu sugiro que você crie uma tabela. Eu criei aqui uma tabela simples dentro do Word mesmo. Você pode criar uma tabela dentro do Excel. Você pode fazer uma empresa em cada aba. Lá embaixo, você pode fazer uma planilha só. O importante é que você tenha 10 descrições de vagas, ok? E aí, é lógico que você não vai fazer tudo de uma vez. Quer dizer, quero eu que você tenha 10 vagas para poder aplicar, né? Mas você vai fazendo aos poucos. E aí você pega, por exemplo, 2, 3, 4, vai fazendo, até que você tenha 10 descrições. Você põe o cargo, a empresa, a descrição, você vai copiar inteiro. Aqui eu não quis copiar para não encher a tela, mas você vai copiar a descrição inteira, você vai grifar os pontos importantes. Bel, e se eu grifar uma palavra errada, uma palavra que não é realmente chave? Com o processo, você vai percebendo que as palavras vão se repetindo. Aqui nós pegamos só uma, mas quando você pegar 2, 3, 4 da mesma vaga, então, por exemplo, Talent Program Analyst, talvez você pegasse uma de Talent Acquisition. Então, você vai começando a ver que as palavras se repetem.
ok? E aí você vai ajustando isso. Isso não é fixo. Você pode ir ajustando isso, ok? E aí você coloca aqui do lado as palavras-chave. Por quê? Quando você terminar esse estudo das vagas que você está aplicando, ou das vagas que você teria interesse, porque às vezes você ainda não vai aplicar, ela está fechada, mas você pode usar uma vaga. Porque as palavras é meio padrão, eles vão sempre repetindo. Então, você põe aqui e depois você faz uma outra planilha para você colocar só as palavras que devem aparecer. Então, esse é um estudo muito interessante, né? Eu sei que procurar emprego dá trabalho, né? Mas é uma coisa que vale muito a pena. E agora é a hora da hands-on activity. É a hora da hands-on activity. Na hands-on activity, o que você vai fazer? Você vai pegar, então, as 10 vagas, tomara que você já ache de cara 10 vagas, e você vai fazendo aí aos poucos, vai fazendo esse levantamento, e você vai definir quais são as palavras que aparecem com maior frequência em cada uma delas. Isso é um trabalho mesmo de formiguinha, é um trabalho que você faz um a um, mas é um trabalho que dá muito resultado. E na próxima aula, nós vamos falar mais como personalizar o seu currículo usando esse material. Então, bora lá na Hands-on Activity?